Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós vamos falar hoje sobre os pensamentos obsessivos. E o que isso quer dizer? Que o seu pensamento não para. Você não quer pensar naquela situação e ela volta na sua cabeça, independente de você, os pensamentos te tomam e você volta a pensar naquela mesma situação sem que você queira. O pensamento te toma e você fica repetindo aquele pensamento, aquela situação, aquele sentimento, aquela fala. Você fica repetindo na sua cabeça como se você pudesse mudar aquilo que já foi feito. E não adianta nada. Porque já foi, já passou. Mas você não consegue deixar no passado e olhar para a situação e pensar, já foi, eu errei, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu não deveria ter dito o que eu disse. Mas já passou. E aí o que acontece? Você tem que lidar com esta realidade que já passou, você não vai mudar. Aí você faz meditação, você toma remédio, acalma, mas os pensamentos eles continuam te perturbando. E aí eu te digo, é muito importante que você perceba a origem disso. E aí, qual é a origem? O que isso te traz? Que sentimento te traz aquela situação, aquele pensamento? Culpa. E tem um caso de uma paciente que eu atendi há pouco tempo que diz que tem um sentimento de culpa e os pensamentos não param na cabeça dela. O tempo todo ela está pensando no que aconteceu e ela não consegue ficar em paz. Aí, no trabalho que nós fizemos, ela entendeu que aquele pensamento que ela tinha, aquele sentimento, aquele pensamento recorrente que se repetia, tinha a ver com um avô que ele errou muito. Ele era viciado em jogo e jogou e perdeu a casa que a mãe morava quando criança. E eles ficaram sem residência por conta de um erro do avô, do pai da mãe. E aí o que aconteceu? Eles foram para uma outra cidade, tiveram que recomeçar a vida e nesta situação o avô ficou tão mal, com culpa por aquilo que ele havia feito e morreu sem recursos. A mãe dela teve que trabalhar e aí teve que começar uma outra vida, conheceu o pai e aí ela nasceu. De onde veio a vida desta moça? De um erro do avô, que ele não parava de falar sobre o assunto e se desculpar para a família do erro que ele tinha cometido do vício do jogo. Então é uma situação que traz para a pessoa aquele mesmo sentimento daquele avô. E quando você entende a situação deste pensamento, você pode se acalmar. Você até lembra, puxa vida, eu estou tendo o sentimento do meu avô, que ele fez algo errado e não parava de pensar nisso e deste erro dele foi que eu nasci. Então, tudo valeu a pena, porque você vive. Então é importante que você entenda que você nasceu de um erro
de uma pessoa. Então, quando você erra, tenha um pouco mais de compaixão por você mesmo e procure acalmar seu pensamento, lembrando que o erro maior foi naquela outra geração, na qual, por conta disso, é que você está aqui.